Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos conversando sobre a oração do Pai Nosso. Estamos dizendo que a oração do Pai Nosso, que nós dividimos ela em 12 salas, e hoje nós vamos entrar na sala da libertação. E calma, porque por mais que esse nome pareça tão batido, nós vamos falar na libertação a partir da frase: como perdoamos os nossos devedores. Semana passada, e lembrando também que isso está baseado em um livro, e a nossa instituição, a Cobim, ela também fez um material, então eu peguei desses dois materiais para fazer essas salas, ok? Então não é nada meu, eu estou pegando os outros. O que é meu aqui são as reflexões que eu tiro das casas, tá bom? Então nós passamos pela sala do perdão, que é clamar, se jogar diante de Jesus, porque nós estamos diante daquele que virá, mas que nós estamos vendo ele agora, ele é a mesa. Então é a ideia do pão vindouro. E aí nós caímos de joelho diante do Senhor, clamando o perdão dele, e Deus nos perdoa. E isso é importante, porque no cristianismo a ação primeira sempre é de Deus. Não é possível amá-lo sem antes ele ter me amado. Ou seja, eu amo porque ele me amou. As Escrituras falam isso. Então nós reagimos à ação de Deus. E aqui é a mesma ideia que Jesus está dizendo, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que Jesus está estabelecendo aqui, o que é diferente que alguns falam, né? Muitas pessoas trazem a ideia de: Senhor, só me perdoa se eu perdoar os outros. Então, quando eu penso assim, se Deus só vai me perdoar quando eu perdoar as pessoas, ou seja, precisa ser uma ação primeira minha, eu estou me colocando numa situação impossível. Porque não dá para eu amar alguém se eu não tiver recebido esse amor de Deus. Não tem como eu perdoar alguém se eu não tiver antes recebido um perdão. No cristianismo funciona assim. É Deus quem age em nosso favor e nós respondemos a esse favor. E Jesus, então, diz assim como. Então aqui é uma ideia de comparação. Quando você lê lá o texto grego, é exatamente essa ideia de comparação. Ou seja, Senhor, nos perdoa. Porque assim como o Senhor tem perdoado, é esse modelo, entende? De perdão que eu vou estabelecer para mim aqui. E a gente pode ver isso muito nítido numa parábola que Jesus conta em Mateus 18, de 21 a 35. Mas antes dessa parábola, tem uma conversa muito interessante entre Jesus e Pedro. Que Pedro olha para Jesus e pergunta: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar? Um texto bem conhecido. E Pedro fala: até 7 vezes? Por que Pedro está dizendo isso até 7 vezes? Porque, na verdade, na tradição, era para se perdoar 3 vezes. Mas aí Pedro dá a ideia assim: não, mas eu estou entendendo o seu ritmo, Jesus. É elevado, então vou dar uma espiritualizada, então é um perdão assim perfeito, 7 vezes. E aí Jesus vai para Pedro e fala assim: é mais um pouquinho, Pedro, é mais elevado. É 70 vezes 7. E o que significa isso? E a gente entra um pouquinho na numerologia judaica, que essa ideia do 7 ser a perfeição, mas o 7 vezes o 7 da completude, perdão, vezes o 10, que seria também uma ideia de completo, de perfeito. Então é uma ideia de 70 vezes 7, né? Ou algumas traduções 77, mas a ideia de um completo perfeito. Ou seja, perdoe sempre de maneira perfeita. É isso que Jesus está dizendo. E aí Jesus vai trazer essa parábola do credor incompassível, como nós conhecemos, que é um credor, então eu vou chamá-lo de credor 1, para ficar claro isso. Ele chega diante do rei e ele deve 10.000 dracmas. Alguns estudiosos vão dizer que seria mais ou menos o equivalente a 10 milhões de dólares, certo? André Chourac, ele vai dizer que naquele tempo
uma família vivia muito bem com 2 dracmas. Então, por dia, né? Então, um dia, se você tiver 2 dracmas, sua família vive bem, certo? Então, vive bem, 2 dracmas. O que ele devia eram 600.000 dracmas, ou 600.000 dracmas. E se a gente dividir aí por 2, né? Já que cada dia dá 2, então a gente divide por 2, dá 300.000 dias, o que vai dar aí uns 80 anos. Estou arredondando aqui. Então, você imagina esse servo dever 80 anos da vida de trabalho. É uma dívida imperdoável, impagável, digamos assim. Não tem como pagar essa dívida. Esse credor deve da sua vida até o resto e vai morrer devendo. E então o rei fala, não, então você vai ser preso, vou vender você e sua família. Isso era um contexto tanto do judaísmo quanto do Império Romano também você poderia fazer isso. Mas esse credor número 1, ele se lança diante do rei, clamando misericórdia, me dá mais prazo para que eu pague. Então, o rei olha para esse credor e diz assim, vamos fazer o seguinte, eu não só vou te dar mais tempo, mas eu vou perdoar a sua dívida. A sua dívida impagável, eu estou perdoando agora. Você não deve mais nada. Imagina só, se você tem uma dívida impagável e você vai ser vendido como escravo, e não só você, a sua esposa e os seus filhos. Toda a sua família vai ser vendida como escravo. E você sabe o que significa escravidão ou tem uma ideia do que seja. Você vai viver para trabalhar, basicamente para comer, sem regalias alguma, e vai viver na casa de outra pessoa, servindo outra pessoa. E aí você também tem que dar uma sorte para que essa pessoa que vai ter você como escravo não judie de você, não machuque. Então é muito complexo. E de repente esse rei perdoa, tirando já sobre o credor a escravidão. Então ele já também tira, olha, então você não vai ser mais escravo, você não deve mais nada. Viva a sua vida livre. E esse credor número 1, quando sai, ele se encontra com um outro credor, mas esse credor deve dinheiro para ele. Então, há um credor número 2. E quando ele olha para esse credor número 2, ele deve uma certa quantia. Mas essa quantia que o credor número 2 deve para o credor número 1 é uma quantia de mais ou menos um mês de trabalho. Para vocês entenderem melhor como significa. Ou seja, um mês trabalhando para o outro, imagina você trabalhar um mês e chega no final do mês ou no dia útil de você receber, o seu lerite vem branco. Com certeza você não ficaria nada feliz, porque você trabalhou, né, você tem contas e de repente você tem que trabalhar um mês ali para pagar a sua dívida. Ok, mas ainda assim é pagável, é uma dívida pagável. Mas o credor número 1 não aceita. E o credor número 2, ele se joga, assim como o credor número 1 fez ao rei, o credor número 2 faz com o credor número 1, se joga diante dele clamando misericórdia. Mas o credor número 1 não tem misericórdia, age com justiça. E pega ele e lança-o na prisão. Os soldados, ouvindo isso, então relata ao rei, que chama o credor número 1 e fala assim, eu não perdoei sua dívida, então por que você não perdoou o outro? Mas porque você não perdoou, vou te jogar na prisão e você não sairá de lá até pagar o último centavo. Na verdade, o que o rei está dizendo para ele é, você nunca sairá da prisão, porque a sua dívida é imperdoável, é impagável. É imperdoável porque é impagável. E aí Jesus fala, então é isso. Haja com misericórdia, porque no juízo a misericórdia prevalece. Então a gente sempre tem que ter essa ideia na nossa mente. A gente perdoa porque nós temos um modelo de perdão. Assim como Deus nos perdoou, que a nossa dívida era impagável, nós temos que perdoar aquele que nos deve. Eu sei que falar de perdão
é relativamente fácil, mas eu estou falando com vocês de alguém que teve que exercer perdão de uma maneira muito, muito pesada também. Alguém cometeu uma infração altíssima comigo, e se você é da nossa comunidade, você sabe, possivelmente você sabe do que eu estou dizendo, você vivenciou isso, e talvez você até me julgou por isso, e eu lembro que algumas pessoas também me pediram perdão por ter julgado sem saber da história toda. Então, eu não estou falando do que eu só estou lendo, eu estou falando do que eu vivi, e na prática é isso. Naquele momento você luta algumas coisas dentro de você, luta para que você não perdoe, porque você é um ser humano e algumas coisas doem muito. Você perdoar alguns tipos de situações que acontecem com você não é fácil. Mas nesses momentos a gente tem que olhar para o nosso modelo. O nosso modelo é o Cristo, que quando eu me lanço diante dele, ele me perdoou de tudo, me tirou da escravidão. Então, quando eu lanço o meu perdão ao outro, eu também o tiro da escravidão. Eu gero vida. Assim como Deus gera vida nos perdoando, nós precisamos gerar vida perdoando os outros. Tiago 2,13 vai dizer o seguinte: Senhor, hoje eu converto a acusação em intercessão. Isso aqui é uma frase, né? Senhor, hoje eu converto a acusação e intercessão na sala da libertação, sabendo que a misericórdia triunfa no julgamento. Que essa é a ideia do Mateus 18. Mas o Tiago 2,13 vai dizer o seguinte: não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Perceba que a misericórdia, ela triunfa no julgamento. Porque se Deus olhasse só para o juízo diretamente para nós, todos nós estaríamos condenados. Mas nós precisamos olhar com os olhos de Jesus, de misericórdia. E é muito interessante porque Jesus não está dizendo assim: Pai, perdoa o meu pecado assim como eu tenho perdoado. Perdoa o nosso pecado como nós temos perdoado. Irmãos, nós vivemos em comunidade. Então o meu perdão é o perdão da comunidade. Quando Deus derrama sobre mim o perdão, Ele está derramando o perdão dele sobre a comunidade. Jesus não olha seres somente individuais, ainda que Ele contemple cada um na sua individualidade, mas a conceito de Jesus, e até do judaísmo, mas principalmente de Jesus, é o coletivo. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não vivem mais no eu, vocês vivem no nós. Então, assim como nós, a comunidade de Jesus é a comunidade que perdoa. Se você faz parte da comunidade de Jesus, quer dizer que você faz parte do nós. E nós perdoamos. Porque nós recebemos o perdão de Deus. Nós temos um modelo. Por isso é nós. Ok? E Hebreus 12:15 vai dizer o porquê nós devemos perdoar. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Então, quando você não perdoa, há uma raiz de amargura dentro de você. E aquilo vai te consumindo. Então, o perdão é também uma cura para quem libera o perdão. Eu lembro num livrinho que eu estudei no ano de 2000, algo lá pro início do século 21. E havia uma imagem de dois bonequinhos, entre quando eu não libero o perdão, na verdade, eu me mantenho algemado ao outro. E quando eu libero o perdão, eu tiro a algema de mim. O outro tem que se sentir perdoado ou se perdoar para tirar a algema dele. Mas o que eu posso fazer comigo é tirar a minha algema. E tirar a minha algema dessa situação, dessa pessoa, é perdoando. E aí eu me sinto livre. No judaísmo, em Levíticos 25, de 1 a 17, tem o ano de jubileu. Eu não vou entrar muito profundo, até por causa do nosso tempo, mas é uma ideia muito legal que... lembra que no 7º dia era o dia de descanso e no 7º ano era o ano do descanso.
E o que acontece 7 vezes 7? Imagine que passaram 7 anos de descanso. Então, 7 vezes 7, 49. Então, no judaísmo, o 50º ano, o ano seguinte a esse ano do perdão seria o 49, ou seja, o ano 50 é o ano do jubileu, onde as dívidas eram perdoadas. Então, onde muitos tinham a possibilidade de retomar aquele terreno, retomar a sua liberdade, porque tinha sido vendido como escravo, então ele volta a ser perdoado. Enfim, leia, que é um texto muito legal sobre perdão. Mas no cristianismo, não há ano do jubileu, porque no cristianismo, todo dia é dia de jubileu. Porque todo dia é o dia de nós perdoarmos os nossos irmãos. Porque a gente vive numa nova atmosfera, que é a atmosfera de Jesus, do reino de Jesus. E esse reinado de Jesus traz novas perspectivas. Eu não preciso de um ano específico para perdoar as dívidas. Porque Deus não espera mais o dia específico, o ano específico. Deus não espera o Yom Kippur para nos perdoar. Deus nos perdoa todo dia, então nós devemos perdoar todo dia. Nós vivemos o ano de jubileu. E aí, a ideia de jubileu é a ideia de sair a nossa palavra júbilo. E por isso nós celebramos também perdoando. Então, perdoar é uma forma de celebrar a vida que nós estamos gerando no outro. Lucas 7,47, se eu não me engano, conta a história da mulher que se cai aos pés de Jesus e os fariseus ficam, todos alvoroçados como sempre, e Jesus recrimina o dono da casa, dizendo: eu cheguei aqui, você não fez nada, mas essa mulher, desde que eu cheguei, lavou os meus pés com suas lágrimas, enxugou com seu cabelo, não para de beijar meu pé, porque a quem muito é perdoado, muito lhe mostra amor. Então, às vezes a gente se acha tão soberano e a gente acha que a gente é tão pouco perdoado por Deus, que Deus não teve trabalho conosco, que a gente não acha justo dar o nosso perdão para o próximo. Então, só quando nós entendemos a miséria que nós somos e do tão grande o perdão de Deus é por nós, que nós conseguimos perdoar o outro e ser generoso em perdão e amor. Amém? Um vídeo um pouco mais longo, mas fundamental. E, ao mesmo tempo, é muito curto, portanto, que nós podemos falar sobre perdão. 3 perguntas para o nosso bate-papo. Primeiro, você já precisou pedir perdão? Possivelmente sim. Conte aí para nós como foi essa experiência. 2, você precisa perdoar alguém? Será que tem alguém aí no seu coração ainda que está causando alguma raiz de amargura? É tempo de Deus nos tratar. Aproveita esse grupo aí que não é de terapia, mas extremamente terapêutico. Abra seu coração, ore por essa pessoa. Não é momento de fazer fofoca, mas é um momento de liberar perdão, ok? Se a situação for muito complexa e não puder falar, só peça oração e ore por essa pessoa, ore no particular, peça que o grupo ore por você. E número 3, você precisa pedir perdão para alguém, que aí é outro lado da moeda, né? E se você puder falar, fale com o grupo. Aproveite esse momento e que o grupo ore por você. E que o grupo ore por si, uns pelos outros, porque nós estamos juntos. Porque nós temos um modelo. Jesus nos perdoou, então nós perdoamos uns aos outros. Deus te abençoe e boas reflexões.